muito bom dia, boa tarde, boa noite. Chegando para mais um Sexta Independente, o nosso happy hour jurídico, o papo mais inteligente dos mais inteligentes e independentes aqui da Advocacia Campineira. Hoje temos aqui a Carol Cavazza, sempre conosco, a Adelaide, e temos dois convidados, amigos, parceiros da advocacia aqui em Campinas, que é a Natália e o Nilo. E já para começar, eu já vou pedir o destaque inicial da nossa convidada. Natália, seja muito bem-vinda, você é uma parceira aqui do Mike. Muito prazer em recebê-la aqui nesta sexta-feira. Dá o seu destaque aí para a gente. Muito prazer, eu sou a Natália Lacerda, militante na Justiça do Trabalho, primeira vez que compareço aqui, é um prazer muito grande dividir aqui com vocês, né? Nós trouxemos um destaque, eu e o Nilo, né? A última decisão aí do STF com relação ao acesso à justiça, né? Sucumbência, que veio limitando muito as reclamações trabalhistas, os pedidos. Inicialmente, os advogados ficaram um pouco inibidos, diminuindo aí, inclusive, a quantidade de ações mesmo, distribuição, né? Então, assim, essa decisão, considerando inconstitucional, acredito que melhora bastante, principalmente, né, para quem atua na área aí, os advogados reclamantes, que eu também entendo que o acesso à justiça ele é irrestrito, né? A partir do momento que a Constituição Federal garante o acesso à justiça, a partir do momento que você tenta, de alguma forma, coibir ou amedrontar, né, com essa condenação de sucumbência, eu acho que barra um pouco aí o acesso à justiça. Então, foi uma decisão surpreendente, mas, assim, do meu entendimento, uma decisão maravilhosa de se comemorar mesmo, e é uma vitória, depois de tantas precarizações do trabalho, de tantas notícias ruins, uma vitória que veio aí acalentar e nos incentivar a continuar lutando pelos trabalhadores. Isso aí. Não tenha dúvida, Natália. Belo destaque, porque é uma vitória não só dos trabalhadores, dos reclamantes, mas uma vitória da advocacia, né? Nilo, seja muito bem-vindo. Já embala o seu destaque aqui da sexta-feira. Obrigado, João. É um prazer estar aqui com vocês todos. Bom dia, boa tarde, boa noite também para todas e todas. E não é falta de criatividade, mas o destaque é o mesmo, o destaque é a DI 5677, que foi julgada ontem, porque realmente é um fato extremamente importante para a advocacia trabalhista e para os trabalhadores em geral. É a correção de uma injustiça absurda, é uma vitória maiúscula, é uma derrota da reforma trabalhista no STF, que merece ser comemorada muito. O trabalhador pobre, o trabalhador que tem direito à justiça gratuita, se for derrotado, se perder um processo, se perder parte de um processo, não vai ser mais obrigado a pagar custas, a pagar honorários de sucumbência, isso é muito importante. Argumentos muitos foram utilizados em defesa da reforma, inclusive votos horrorosos do ministro Barroso, do ministro Fux, que caem por terra e deveriam cair por terra mesmo, porque eles partem do pressuposto que as pessoas entram com processos judiciais porque todo mundo vai ganhar alguma coisa na Justiça do Trabalho, o que não é verdade. A grande maior parte dos processos judiciais discutem verbas rescisórias, discutem horas extras, discutem insalubridade também, quer dizer, são verbas que são descumpridas durante o contrato de trabalho, e se as pessoas ficarem com medo de entrarem com o processo, perderem, estão em situação de miserabilidade, situação que não tem renda, porque ficaram desempregadas, e se elas tiverem medo de entrar com o processo, como que vai ser corrigida essa situação? Não vai. A reforma trabalhista, a gente sabe, a gente fala o tempo inteiro, há 4, 5 anos que a gente vem fazendo isso, ela foi feita para que as grandes empresas possam continuar descumprindo com os seus deveres, descumprindo com os direitos dos trabalhadores. E essa é uma vitória pequena, mas é uma vitória. Verdade, é uma bela vitória mesmo, Nilo. Carol, que inclusive a Carol tem aqui, gente, a gente descobriu que a Carol também tem o dom da apresentação, Carol. Carol, nossa, minha João. parceira, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vinda, traz seu destaque. Bom dia para todos, boa tarde, boa noite todo mundo. João, nossa, você está aí cumprindo a sua tarefa, eu só
quebrei um galho ali, estou bem aliviada que você está de volta. Olá para os nossos convidados, oi Adelaide. Eu hoje vou falar um destaque dessa semana, assim, eu queria falar um pouco sobre o Bolsa Família. Acho que não falar um pouco sobre essa engenharia financeira que o governo atual está fazendo para transformar no Auxílio Brasil e tal e tudo mais, e está passando por essas reformas, mas eu acho que a notícia que saiu essa semana com dados muito importantes das porcentagens de pessoas que saíram do benefício, né? Isso é super legal, e eu tenho um carinho tão especial com o Bolsa Família, porque quando estava lá no começo, lá atrás, na implantação, eu fazia graduação em Ciências Sociais também, na Unicamp, e eu participava de um grupo de pesquisa sobre isso. Inclusive a Valquíria, minha professora querida, orientadora na época, foi citada nessa matéria recente, né? E lá em 2005, 2004, 2005, a gente já tinha esse olhar, nem existia a palavra empoderamento ainda, era empowerment, capability, inclusive empoderamento foi traduzido em outros contextos, né? Mas assim, a Valquíria, a gente tinha esse olhar, assim, de olhar o quanto o Bolsa Família ele já garantia que algumas mulheres, por exemplo, se divorciassem e saíssem de relacionamentos abusivos e violentos na época, e como uma renda mínima dava uma autonomia para as pessoas, né? E sim, na época foi um debate horroroso, todo mundo lembra, né? A implantação do Bolsa Família, quando se falava como aquilo era só um assistencialismo, né? E hoje a gente vê, 18 anos depois, que os dados estão mostrando que muitas famílias conseguiram sair disso e hoje alguns filhos conseguiram estudar, conseguiram desenvolver renda e se empreender em alguma coisa. Isso é uma notícia muito legal. Então, queria trazer esse destaque. Saiu essa matéria essa semana com alguns dados super interessantes, vale a pena ler. E vale a pena ler também o livro que a professora Valquíria publicou lá atrás, que a gente ajudou, Vozes do Bolsa Família. É um livro lindo, faz uma pesquisa etnográfica, assim, passou para as regiões mais pobres de Campinas e viu o que o programa estava fazendo com o passar dos anos com aquelas famílias. É muito interessante, muito legal. Ótimo destaque, Carol. Esse colchão social super necessário e a gente precisa lutar que, inclusive, isso volte, né? Tem que ser pauta social, inclusive, da advocacia. Eu, propositalmente, deixei por último a nossa querida Adelaide, porque a Adelaide daqui, ela representa, ela encabeça o nosso projeto aqui na OAB Campinas. Na sexta-feira passada, que a gente lançou a nossa chapa, que é composta pela Carol, pela Adelaide, que é nossa presidenta, o Eduardo Surian, que faz parte, a Ana Paula, e que eu também tenho o orgulho de fazer parte. Então, deixei a Adelaide aqui para o final, nossa candidata a presidenta da OAB, pelo nosso movimento dos advogados independentes de Campinas, que inclusive você pode acompanhar e deve acompanhar o Mike aqui nas nossas redes sociais, que eu anuncio aqui, que está aqui ó, embaixo da sua tela, tem o nosso Instagram, o nosso Facebook, página do Face, tem também aqui, ó, se puder, coloquem aqui também o Instagram da nossa Adelaide. E Adelaide, seja muito bem-vinda, uma boa sexta para nós, traga o seu destaque inicial. Oi, João, bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos. Oi, Carol, um salve especial para os nossos convidados, para o Nilo, para a Natália. É uma alegria enorme tê-los aqui. E esse é o nosso primeiro programa, depois do lançamento oficial da nossa chapa, né, a OAB para 13 mil. E o meu destaque dessa semana não poderia ser outro, né, como boa advogada criminalista, sempre antenada, né, nas questões de direito penal, o relatório da CPI. Foram meses de trabalho, mais de 600 mil vidas perdidas, e essa semana a gente teve, então, a leitura do relatório e os crimes que foram imputados ao presidente da República pela condução do país nesse momento tão difícil pelo qual passa a humanidade e o Brasil em especial. Sem sombra de dúvidas, a gente poderia ter estar passando por esse momento com menos dificuldade se a gente tivesse um representante no governo federal que olhasse com seriedade para o povo brasileiro, né? Mas eu queria fazer um destaque porque dos vários crimes que a ele foram imputados, o mais importante, o mais relevante é o crime de epidemia com resultado morte, porque, de fato, a condução irresponsável, desde o início, desrespeitosa da figura do presidente da República, fez com que nós chegássemos a esse momento com tantas vidas ceifadas e outras tantas de pessoas que se contaminaram e que hoje têm sequelas por conta
da Covid-19. Então, o crime de epidemia com resultado morte é um crime grave, bastante grave, e eu particularmente entendo que os outros que foram acrescidos, até para dar um certo volume para o relatório, podem ser relegados a um segundo plano, porque esse, por si só, já vai fazer com que o presidente da República tenha que responder pelos seus atos de ação positiva e de omissão em relação à condução do país nesse momento tão difícil pelo qual nós estamos passando. Então, é esse o nosso destaque, né? Um destaque triste por conta das vidas perdidas, mas um desfecho, porque nós estamos acompanhando aí durante meses a condução dessa CPI e aguardando que os responsáveis pelas mortes sejam punidos, né? É isso aí, belo destaque também, Adelaide. O nosso papo de hoje, que inclusive é um tema que a gente vai trazer, inclusive, como proposta aqui para a OAB Campinas, é a questão da tecnologia, né? A gente tem esses 13 mil, hoje atualizamos aqui os dados, são 13.103 advogados aqui em Campinas. E como que a gente consegue incluir, né, gente, esses 13 mil advogados nesse novo modelo tecnológico, né? A pandemia, com certeza, avançou esse processo da digitalização dos processos, da audiência através dos meios digitais, tudo hoje é eletrônico. Como que a gente faz para incluir essa advocacia nos meios digitais e principalmente as contratações, que é você ter esses 13 mil advogados no meio tecnológico? Porque o advogado que ele tem a OAB mais antiga, o advogado mais experiente, tem a dificuldade do acesso ao judiciário nesse meio tecnológico. Em contradição, o jovem advogado, ele já nasceu aí, entre aspas, na advocacia, com tudo digital, com audiência já virtual. Então, a gente vai bater um papo hoje aqui sobre tecnologia e a advocacia aqui na cidade de Campinas. Nilo, eu vou começar por você. O que você consegue nos trazer aí desse tema sobre a tecnologia e todos esses vieses aí que eu trouxe para a gente começar o papo? Legal, João. Realmente, eu acho que esse assunto é muito importante, tudo com relação ao processo judicial, com relação ao processo digital. Mas, basicamente, o que me assusta um pouco com relação à utilização da tecnologia na advocacia é a grande distinção, a grande desigualdade que existe entre escritórios de advocacia e entre advogados, e na maneira que a tecnologia aprofunda essa distinção. E isso é uma coisa muito importante, porque nós vivemos num momento em que a aceleração da tecnologia é uma coisa extraordinária. Eu sou advogado sindical há 34 anos. Nesses 34 anos, eu diria para você que nos primeiros 20, a única grande inovação tecnológica do trabalho do advogado foi passar da máquina de escrever para o computador. O que é uma grande diferença, sem a menor dúvida, mas tem um certo limite. Utilizar o computador como máquina de escrever é pouco ainda para o que ele pode fazer. Evidente, você deixou de usar fichinha para controlar o processo, ou fichário, e passou a ter algum software dentro do computador fazendo esse papel. Nos últimos 14 anos dessa minha atividade, você começa a ter smartphone e alguns outros avanços tecnológicos que a coisa começa a mudar um pouco de figura. E hoje existem aplicativos, existem softwares, existem serviços que tornam a prática da advocacia absolutamente desigual. Veja só, eu abri agora há pouco aqui, enquanto a gente começou a trabalhar, eu abri a página da Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs. Então, é uma associação que reúne startups, escritórios de advocacia, etc. Eles têm, numa das páginas, eles têm uma espécie de radar dessas Lawtechs. Lawtechs e Legaltechs, na realidade, é tudo a mesma coisa, são empresas que produzem softwares jurídicos. Você tem cerca de 170 só na B2L, nem toda
empresa de software jurídico é associada à B2L, mas só na B2L você tem praticamente 170 empresas produzindo softwares jurídicos de diversas categorias. Eu vou focar em 3 categorias aqui. Na categoria monitoramento e extração de dados públicos, tem 20 empresas. Na automação e gestão de documentos, tem 17 empresas. E na analytics e jurimetria, há 18 empresas. Ou seja, você tem um mercado para um número grande de empresas. E o que essas empresas estão fazendo nessas categorias? Monitoramento e extração de dados públicos. O que os caras fazem? Os caras têm robôs lendo o diário oficial, robôs lendo páginas dos tribunais, páginas de cartórios, todas as páginas em que tem dados públicos, tem robô lendo esses dados, extraindo esses dados, armazenando e criando grandes bases de dados com esses dados. Os softwares de analytics e jurimetria, eles fazem as mesmas coisas, eles pegam basicamente dados de processo e eles entram constantemente nos tribunais e puxam os dados de todos os processos. Por exemplo, eu conheço um software de jurimetria que ele tem no banco de dados dele todos os processos digitais da Justiça do Trabalho do Brasil. Todos os processos de 2014 para hoje estão dentro do banco de dados dos caras. Os robôs deles vão todos os dias buscar informações. Com esses dados, é possível fazer uma série de coisas que um advogado individualmente não consegue. Você consegue verificar todas as decisões, se você tem no banco de dados todas as decisões que o juiz A deu, que o desembargador B deu, você consegue predizer o que provavelmente ele vai julgar num próximo processo, porque você vai cruzar desembargador tal, processo objeto tal, situação tal, e você consegue predizer o que o cara vai decidir. Mais do que isso, você consegue entrar nos processos, o software consegue verificar os dados e contar para você quais foram, mais do que o que ele decidiu, quais foram os argumentos vencedores, quais os argumentos que fizeram aquele desembargador ou aquele juiz decidir daquela forma. Você pode, com acesso a esses softwares, então, quando você peticionar para aquele juiz, você pode produzir uma petição adequada exatamente ao que ele pensa. O que você sozinho, trabalhando no seu escritório, você não consegue fazer porque você não tem acesso às informações e você não tem como fazer isso. É absolutamente impossível, você não é máquina. Mas com os robozinhos e a inteligência artificial trabalhando para você, você consegue. Você consegue saber que o seu processo contra o Banco Itaú, que caiu na 8ª Vara do Trabalho de Campinas, do seu cliente, que é a Caixa, que você tem X% de chance de ganhar aquela ação e que, em média, as pessoas receberam tantos mil-reais com aquela ação. E o Banco Itaú, quando ele faz uma proposta de acordo para você, por exemplo, ele leva em consideração o que aquela vara decide, quanto que é condenado naquela vara. Se você tiver um processo absolutamente igual ao meu, mas o meu é na 5ª Vara de Campinas e o seu é na 18ª Vara de São Paulo, o software vai dizer, opa, lá em São Paulo ele vai ganhar 20, aqui em Campinas vai ganhar 10. Então, a proposta de acordo que vai ser feita para cada um é diferente. E assim por diante. Uma empresa que tem acesso a esses softwares e que contrate escritórios de advocacia para fazer a sua defesa, ela pode verificar, por exemplo, que quando o assunto é XYZ, o escritório ABC tem uma taxa de sucesso de 80% e o escritório QWE tem uma taxa de 20%. Então, esse processo eu vou mandar para aquele, porque aquele tem uma probabilidade maior de ganhar aquela ação. E não é só. Eu falei também de automação e gestão de documentos. Tem 17 empresas trabalhando só com isso. Automação de documentos. Um advogado isolado, sozinho, no seu escritório, ou na sua prática individual, ele vai fazer um contrato, ele vai passar
horas, horas e mais horas trabalhando naquele processo, lapidando aquele contrato, acertando cada detalhe. Se você tiver um software, o software faz isso para você. Ele descobre todas as cláusulas, ele armazena, ele vai procurar contratos semelhantes, ele vai trazer as coisas mastigadas para você. Nós não estamos muito longe do tempo em que o software vai conseguir fazer, de fato, uma petição completamente automatizada. Diversos escritórios já têm sistemas semi-automatizados para fazer petições, onde ganha muito tempo, onde você consegue ganhar muita produtividade. Chegaremos, não falta muito, no ponto da máquina fazer uma petição 95% perfeitinha, considerando todas essas informações que eu dei e muitas outras. Então, a gente está frente a um quadro muito complicado e muito desigual, porque essas ferramentas são caras. E o que é importante, na minha opinião, eu acho que a gente pode conversar sobre isso. Eu não sei se é exatamente a OAB que vai fazer isso, ou se é o poder público que tem que fazer, se a OAB tem que brigar por isso, se é um problema do Conselho Federal da OAB, porque nós estamos falando de muito dinheiro para desenvolver qualquer coisa. Mas a minha preocupação é que existam bancos de dados públicos, onde qualquer advogado, qualquer pessoa possa acessar esses dados e fazer as mesmas previsões e análises que hoje só aquelas pessoas que têm muito dinheiro para pagar as mensalidades dos softwares podem. Acho que, para começar, as minhas preocupações são, em geral, mais ou menos essas. Não sei se dá para assustar um pouquinho. E são grandes preocupações, hein, Carol? O que você achou disso aí, hein? Não, assim, o meu grande medo na vida, sério, assim, profissionalmente, principalmente, é ser engolida pela tecnologia. Eu morro de medo de, daqui a um tempo, eu não estar mais conseguindo acompanhar a vida. E, gente, eu tentei baixar essa semana o cartão do SUS no app do Conect SUS e não consegui. Então, assim, tipo, não é fácil, né? Assim, eu tenho medo real, assim, de ser engolida, porque sou nova, mas não sou tanto mais, e assim, cara, é tudo muito rápido o que está acontecendo. Então, assim, esses dados que o Nilo traz é bem assustador mesmo, porque eu sou essa advogada artesanal aqui, que sofro e que perco meu tempo pra caramba fazendo as petições, e claro, isso não tem a menor dimensão, né? Como é que eu vou advogar? Competir no mercado, advogar contra um baita escritório que faz banca de banco, ou dessas empresas, grandes empresas, não sei o quê. Enfim, é isso. Eu acho que é uma discussão mais do que urgente, que a gente tem que pensar, e pensar isso em termos de fato, como o Nilo falou, OAB mesmo, né? Até onde, o que a gente pode pensar na OAB para dar uma equalizada, porque a desigualdade... não bastasse a questão da inclusão digital por si só, que já é a dificuldade toda, ainda tem esses softwares carésimos, né, que assim, dificultam, e esses softwares são todos, você paga mensalidade, né, Nilo? Ninguém compra nada, né? Tudo você tem que pagar ali mês a mês, eles não vendem, né? Você não tem, igual o software de controle de processo que a gente conhece, né? Enfim, assustador, mas é uma coisa que a gente tem que encarar, né, gente? Encarar. Ô, Natália, você percebeu o seguinte, que olha como a desigualdade ela vai nos derrubando, né, nos trazendo preocupações, porque ao mesmo tempo que a gente ainda está lutando por uma certa inclusão digital, já tem um mundo à parte aí, isso dando decisões, saindo na frente, você que está na trabalhista, acho que já deve até ter passado por isso, né, Natália? Exatamente, o Nilo foi além, eu vou um pouquinho mais raso. É lógico que a tecnologia ela vem para ajudar e para ficar, é super importante, a gente evolui como sociedade e, enfim, vamos atrás de facilidades, né? Os aplicativos, os sistemas são maravilhosos, concatenam várias informações, caríssimos também, mas eu penso nesse momento de pandemia que nós passamos, que nós demos muito mais importância ao uso da tecnologia, tivemos que nos adaptar, né? Porque seja trabalhista, civil, nós já tínhamos o processo digital, mas nós e agradecidos por isso, porque se não fosse ninguém conseguiria trabalhar, né? Zero. Mas também fomos evoluindo, porque precisamos fazer as audiências, né? Passamos a precisar fazer essas audiências de modo virtual. E a minha preocupação, e como eu disse que é mais raso que o Nilo, são os advogados que às vezes não têm um computador táctil,
tem um computador, mas talvez a internet não seja capacitada para poder participar de uma audiência. Lógico que a sociedade no geral, os jurisdicionados, os nossos clientes também têm muito mais dificuldade que nós. Mas aí entra a questão da OAB inclusiva, né? Dar instrumentos para que os advogados possam se adaptar a esse momento, não só com equipamento, né? A gente tem falado isso muito nas nossas reuniões da chapa, da OAB, mas também a questão de dificuldade técnica. Né? Nós aqui já temos um contato, né? Eu mesmo tive contato com o processo físico só na minha época de estágio, então praticamente todo mundo digital há muito tempo com o acesso aos processos, né? PJE, enfim. Mas ainda assim tenho dificuldades, né? Hoje, para conversar com vocês, tive um pouquinho de dificuldade enfim, todos os dias, né? E não só dificuldades nossas, mas o sistema também é instável, né? Eu brinco que eu não atualizo mais o sistema do PJE, porque se eu atualizar, eu sei que eu não vou conseguir acessar mais nada. Então, assim, é necessário um canal de comunicação com a AB, algo que tenha um técnico, alguém capacitado, porque nós advogados não temos habilidades, podemos ser ótimos no uso da internet, do computador, super habilidosos, mas até um dado limite. Então, eu acho que a gente precisa, assim, de um respaldo, de alguém que entenda dessa tecnologia, para qualquer imprevisto a gente possa acessar. Mas vou além, né? Eu acho que esse momento de pandemia e o uso dessas ferramentas e a necessidade de usar mais o meio virtual necessita que esses sistemas eles melhorem. Né? Então, assim, nós estamos fazendo audiência, aguardando uma audiência, você não sabe se chamou ou não, o advogado fica inseguro, o cliente fica inseguro, você não tem uma resposta para dar para o cliente, está demorando a pauta, você não sabe o que diz, você não sabe se foi algo errado no sistema, se você fez alguma coisa, se deu alguma falha, enfim, eu acho que tem muita coisa a melhorar, então acho que os advogados têm que participar dessa OAB, tem que chamar, tem que intervir, tem que ter a representação dentro do judiciário, para que a gente consiga, sim, continuar usando essas ferramentas, porque como eu falo, as audiências virtuais, elas vieram para ficar. É uma facilidade, é economia de tempo e de dinheiro, né? É lógico que assim, eu penso que é uma ferramenta a mais. Nada impede que o advogado diga, não, para esse processo, é um processo delicado, eu entendo que a audiência presencial é essencial para a procedência da demanda, presencial, né? Então, é uma ferramenta que veio para ficar, mas precisa de muita melhora e a gente precisa de muita comunicação, nós advogados que realmente utilizamos, para reivindicar melhorias e o que a gente acha que dá para continuar, o que tem que ser modificado. Mas, assim, inúmeras questões e são essas minhas considerações. Obrigada. Adelaide, agora você imagina o desafio. Aqui fazer ao vivo é isso, ó, é barulho, é confusão, é isso, faz parte do centro. Quem já teve escritório no centro sabe como que é o dia a dia aqui no centro. É isso. Cai a internet, carro, já que a gente está moto, falando de internet, tecnologia, né? Acontece de tudo. No centro, viu? Acontece de tudo. Adelaide, olha, o desafio dessa chapa e desse grupo de advogados que nos acompanham, que a gente tem que tratar a tecnologia do micro, que é o problema da inclusão do advogado, né, nos modelos tecnológicos, nas audiências virtuais, no suporte a esse micro, mas também pensar nesse macro que o Nilo trouxe, porque isso dialoga com uma advocacia daqui 5, 10 anos, ou até menos, né? Como o Nilo disse, em 34 anos, em 20, ficou paralisado, em 14 voou. Então, como que a gente vai identificar aqui, né? A gente tem proposta para isso, inclusive, para tratar essa questão da tecnologia do micro ao macro, pensando a advocacia hoje nos nossos problemas locais, mas também dialogando com o futuro daqui 5, 10 anos na advocacia. Olha, eu reconheço aqui que eu fiquei assustada com as informações que o Nilo trouxe, porque para mim são novas. Essa forma detalhada que o Nilson está mostrando de como é que a inteligência artificial ela está operando e está fazendo com que haja diferença e discrepância na atuação da advocacia. Então, quando a gente fala numa advocacia inclusiva,
Nós estamos falando uma advocacia inclusiva de verdade, não é força de retórica. E aí passa por pensarmos na inclusão digital, material e a inclusão digital de conhecimento, de habilidades. E quando a gente fala na inclusão digital material, a Natália lembrou bem da questão bem básica, né, do acesso aos equipamentos, mas principalmente o advogado conhecer esses dados que o Nilo nos trouxe. Por quê? Porque o advogado que está ingressando no mercado de trabalho, ou jovem advogado, muitos podem não saber da existência desses mecanismos de programação, de inteligência artificial, que vai fazer com que um determinado escritório tenha mais sucesso do que o dele, não é? Então, para a gente conseguir alcançar uma igualdade, o primeiro passo é descortinar essas informações. Porque nós falamos aqui no começo do programa que nós temos 13.103 advogados inscritos na subseção Campinas. Se nós fizermos uma enquete com esse número, nós vamos descobrir que a maior parte desconhece essas informações que o Nilo está trazendo aqui para a gente hoje. Então, para a gente conseguir ter acesso a essa nova realidade, o primeiro passo é saber que ela existe e é discutir isso. E é interessante porque o silêncio impera na UAB acerca dessas novas tecnologias e do que elas efetivamente impactam na vida do advogado. Por que será que não se fala disso? Ninguém vem a público dizer que a advocacia artesanal ela não vai competir nunca em pé de igualdade com a advocacia que tem nos escritórios programas que conseguem fazer todo esse cruzamento de informações que o Nilo trouxe para a gente aqui hoje. Será que não é algo proposital, né, para excluir esses advogados do mercado de trabalho? Porque ele se forma, ele passa num exame difícil, ele ralou 5 anos, passou no exame da OAB, aí ele fala, puxa vida, agora eu estou habilitado, agora eu vou para o mercado de trabalho. Aí ele rala, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, na advocacia trabalhista, na advocacia civil, e vê que alguns escritórios, né, têm um salto assim considerável em termos de atuação, e ele fica ali, naquele esquema, patinando. Ou então ele vai para dentro de um escritório grande e não consegue entender como é que funciona a dinâmica, porque até as informações dentro de grandes corporações, essas informações são restritas. Então, é muito importante essa discussão. Para a gente alcançar uma advocacia efetivamente igualitária e que ofereça condições de igualdade para todos que ingressam no mercado, o primeiro passo é fazer esse debate, é mostrar que a largada ela não é igual para todos. E a gente precisa discutir sobre isso. A gente precisa falar com aquele advogado que domina a tecnologia e que não tem condições materiais de adquirir os equipamentos necessários. A gente precisa dialogar com aquela advocacia que tem condições materiais, mas não tem afinidade tecnológica. E nós precisamos mostrar para esses dois segmentos que existem máquinas que vão, no futuro não muito distante, fazer o trabalho que os advogados estão fazendo hoje. Como é que nós vamos competir de igual para igual nesse universo? Então, a gente precisa encarar essa situação com a honestidade, com a transparência que ela exige. Porque, João, você já pensou esses robôs da inteligência artificial operando nos tribunais, nas câmaras criminais? Você já pensou? Nós vamos ter que discutir isso daqui a um tempo. Nós vamos ter esse cruzamento de dados que o Nilo trouxe aí com relação a como decide, por exemplo, a 2ª Câmara Criminal no TJ de São Paulo e a 5ª Câmara. E aí, como é que a gente... Né? Se eu tiver um programa no meu escritório que me permita fazer esse cruzamento de informações, eu tenho condição de calibrar a defesa
dentro daquele contexto que eu entendo que vai ter mais sucesso. Agora, eu fecho a fala aqui, essa fala inicial, dizendo: esse diálogo não é feito porque não interessa para uma parcela, né? Uma parcela aí que está há anos dominando a nossa instituição. Então, nós aqui, o nosso papel é, de forma independente, fazer essa discussão. Aprofundar... Esse assunto, e Adelaide, esse assunto tem tudo a ver com 2 eixos centrais da nossa campanha que a gente está fazendo, tentando discutir, que é a inclusão e a precarização, né, da profissão, porque não é à toa que tem para advogados, a gente vê anúncio aí de fazer petição inicial por R$12, enfim. Quer dizer, se vem um negócio desse, uma máquina fazendo, precariza ainda mais, né? Agora é isso, como é que a gente lida com isso, né? A gente nega as máquinas, né? Isso é um debate que, enfim, vem desde a Revolução Industrial, né? Não é de agora isso, né? Mas isso é central porque a gente está querendo discutir nessa OAB aí, né? Nessa próxima gestão que a gente pretende assumir aí da OAB, né? Com esses temas centrais. Obrigada, Nilo, por trazer um tema para a minha psicanálise na semana, tá? Sim, deu grande medo. Sempre é importante ter tema para psicanálise. Eu trazer os medos à tona e começar a discutir meu medo de ser engolida profissionalmente. Ainda bem que isso daqui é uma sexta independente, não é uma segunda independente. Então vai dar para o final de semana refletir sobre o tema, né? Ô, Nilo, agora o que você acha? É óbvio que isso é uma pergunta que a gente não vai conseguir nem aprofundar o debate aqui hoje. Mas, na sua opinião, assim, o que a OAB poderia fazer nesse sentido, nesse tema aí da tecnologia? Legal, a pergunta é espetacular e que, de fato, demanda muita conversa. E vamos ter que ganhar a OAB para fazer algumas coisas. Mas, primeiro, deixa eu fazer alguns comentários antes, eu não vou tomar muito tempo, não. Quando a Adelaide falava, eu fiquei pensando no seguinte, é uma conversa comum que nós temos entre advogados, é eu chegar para a Carol e dizer: Carol, eu tenho um processo assim, assim, assado, e está com o juiz fulano de tal, o que será que ele vai decidir? E a Carol diz: não, fulano de tal, eu acho que ele vai tomar tal e tal atitude. O meu processo caiu na Câmara tal. Provavelmente a Câmara tal vai decidir assim ou assado, porque normalmente eles fazem isso. Esse é o nosso feeling, a nossa sensação da prática diária, que a gente troca informação com os amigos, com os colegas, com os parceiros, e a gente sente e acerta às vezes, erra de vez em quando, talvez acerte mais do que erra, porque depende de uma série de coisas. Mas quando eu tenho uma base de dados dessas e jogo inteligência artificial em cima dela, eu não estou mais tratando de feeling, eu não acho que o juiz vai fazer isso. Eu sei o que ele vai fazer, porque ele sempre fez aquilo. Ou ele fazia e agora não faz mais. Eu consigo verificar isso com a inteligência artificial e com esses softwares. Então, o negócio é, de fato, sério e o jogo é desigual. O jogo é desigual. Quem está sozinho contra quem está junto com um monte de robozinhos, a inteligência artificial está numa situação desprivilegiada, sem a menor dúvida. Eu concordo plenamente com o que a Natália falou, eu acho que a Natália fez uma análise muito correta. Então, do que nós falamos aqui, nós temos um problema geracional, sim, nós temos a dificuldade de utilização das ferramentas por algumas pessoas, das ferramentas básicas, das ferramentas mais básicas. Nós temos a dificuldade material, de que uma série de pessoas não tem acesso nem a essas ferramentas básicas, quanto mais a ferramentas um pouquinho mais sofisticadas. E aí já posso falar até do software que a gente está utilizando aqui para fazer essa conversa, que provavelmente custa seus $50, $60 por mês. Não é qualquer um que tem $50, $60 por mês para gastar num software desse tipo. Se formos falar de ferramentas mais sofisticadas ainda, aí os valores crescem ao infinito. Mas nós temos outros problemas também, do meu ponto de vista, que são ligados aos softwares públicos. O ESAGE, EPROC, não sei o quê, os softwares todos pelos quais a gente peticiona, que os tribunais usam softwares diferentes, etc.
que eu sempre achei, desde quando começou a discussão da digitalização dos processos, do peticionamento eletrônico, no primeiro momento que me explicaram como é que a coisa funcionava, que eu entendi, eu comecei a ficar bravo, porque eu vi que eu, advogado, ia começar a fazer o trabalho que o distribuidor fazia, que o setor de distribuição fazia, que hoje nem existe mais setor de distribuição nos fóruns, mas tudo bem. E, basicamente, até hoje, todos os softwares que o judiciário utiliza e que nós operamos, eles são feitos sempre voltados para o próprio judiciário. Eles não são feitos levando em consideração a figura do jurisdicionado, que deveria poder enxergar o seu processo, enxergar o que está acontecendo com seus dados, etc., e não consegue, porque aquilo é inacessível para ele. E é difícil também para os advogados, especialmente para os advogados mais antigos, que são jovens há mais tempo, etc., que têm dificuldade de lidar com tudo isso. Os softwares não são amigáveis. E não há uma preocupação de serem amigáveis nem para os advogados, nem para os jurisdicionados, porque o judiciário não está nem aí para os advogados. Sinto muito dizer dessa forma, mas é isso mesmo, não está preocupado, nunca esteve. Agora, eu cobrei um juiz, eu não vou citar nome, estou falando em público, eu cobrei um juiz que auxiliava no CNJ por um certo período, eu cobrei isso do cara, eu disse isso para ele, e ele me deu uma resposta que me deixou sem qualquer condições de continuar a conversa. Eu só disse para o cara, bom, então tá. Eu refiz as minhas reclamações para ele e ele olhou para mim e disse, olha, existem 2 representantes ou 3 representantes da OAB no CNJ, onde se discutem essas questões todas, e tudo isso que você está me falando nunca foi levantado pela sua representação. Então, não vem reclamar para mim, vá reclamar para quem te representa. Eu dei boa noite, cara, legal, que bom te conhecer, você é gente fina, tchau. E fiquei quieto. Então, eu acho que tem esse outro aspecto também, o aspecto da advocacia ser ouvida pelo judiciário, ser representada pelo judiciário, e fazer com que o judiciário pense na facilidade de nós utilizarmos os recursos também. Acho que é esse outro aspecto. Eu já estou falando muito, mas eu quero responder a tua pergunta, porque, por enquanto, eu só fiz parêntese em cima de parêntese, né? Mas eu acho que a OAB, aí eu digo, eu não sei até que ponto a OAB local tem condições de influenciar, certamente não tem condições de resolver esses problemas todos sozinha, mas com certeza ela tem condições de mexer um pouco na questão da estrutura, de fornecer alguma estrutura material para os advogados naqueles locais em que eles estão trabalhando, lá no bairro, no local de moradia, tem que descentralizar, mas aqui a Chapa já vem falando sobre esses assuntos, eu acho que está pensando muito bem, no caminho absolutamente correto. Eu acho que tem que pensar em treinamento para as pessoas que têm dificuldade, eu acho que tem que pegar o advogado pela mão, ensinar direitinho, com toda a paciência, como é que faz, como é que não faz. E acho que a gente tem que pressionar as instâncias superiores da OAB, a OAB estadual, a seccional, a OAB federal, para que atue mais fortemente e que se preocupe com essas questões que demandam grandes investimentos. Eu acho que nós precisamos ter bancos, os mesmos bancos que são acessíveis, bancos de dados que são acessíveis às grandes empresas e às grandes bancas de advocacia, têm que ser acessíveis para os outros advogados também. Mandar e-mail com leitura de diário oficial é muito bacana, é muito legal, mas hoje é insuficiente. Isso servia para 10 anos atrás, para hoje não serve mais. Nós precisamos de mais. Então, precisa se preocupar com isso, precisa discutir esse assunto, precisa construir bancos de dados públicos e precisa construir ferramentas que possam ser utilizadas em cima desses bancos de dados que forneçam informações para mesmo os advogados que trabalham de maneira artesanal, como a Carol, possam brigar em igualdade de condições com os colegas que trabalham nas grandes bancas.
Eu acho que basicamente é isso. Agora, é um caminho longo, mas tem que começar e tem que pressionar e tem que espernear em todos os lugares. Todo Nilo, caminho venha longo mais precisa vezes, começar, né, tá? Carol? Nilo, venha mais vezes, tá? Porque você fala 10 minutos e eu fico assim, nossa, tem um monte de coisa para pensar aí, né? Muito Dá o Não, assunto que eu penso. Essa coisa aí do jurisdicionado, né? Hoje mesmo tive um problema assim, uma pessoa está com processo em segredo de justiça e não está comigo o processo, mas assim, ela me perguntou como é que faria para pegar a senha, né? Eu falei, bom, vai lá no judiciário, agora tem balcão virtual, não era questão de família. Para balcão virtual, agendou para atender ela semana que vem, ela foi até a cidade judiciária e eles também estavam agendando para... Eu não sei como é que estava antes, eu não sei se mandasse um e-mail ou não, mas é isso, o jurisdicionado tem que confiar no seu advogado e não pode ter acesso ao seu próprio processo, né? Isso é uma loucura mesmo, né? É super difícil, enfim, é muito legal. Eu acho que o primeiro passo para a inclusão nós já estamos dando hoje, que é falar sobre o assunto, não é? E o Nilo tocou numa questão bastante importante, porque essa desigualdade em todas as esferas da existência humana gera aquele sentimento de baixa autoestima, né? Então, para os profissionais, por que um determinado segmento consegue, tem sucesso na advocacia, está aí ganhando rios de dinheiro, que tem uma parcela que está bem, e tem uma parcela que está muito precarizada. Como é que a gente faz para igualar, para fazer algo justo, né? Esse debate é o primeiro passo, porque, como eu disse, Nilo, não tinha ideia dessas informações que você trouxe aqui para a gente. E eu acredito que a Natália, que advoga na área trabalhista, para reclamante, para um segmento, também não tinha conhecimento dessas informações. E eu tenho certeza que os advogados que estão nos assistindo, muitos também vão ficar surpresos com isso que você está trazendo para a gente, e a gente precisa falar mais sobre o assunto, até para fazer a pressão nos órgãos superiores da nossa instituição e no próprio Poder Judiciário, né? Para que a gente tenha um acesso democratizado dessas informações e desses bancos de dados. Natália, e aí, o que você acha que a OAB deveria nos ajudar nesse... Olha, só para complementar... bastante coisa, hein? De fato, eu fiquei assustada assim. A gente sempre acha que a tecnologia está um pouco distante, né? Essa coisa da robótica, a gente olha, acha tudo muito futurista, mas não, tá já aqui, né? E realmente a gente começa a questionar como é que vai ficar a situação do advogado, como é que vai ficar, né? Daqui a pouco a petição inicial você preenche com 3 cliques, ela sai pronta, né? Mas então, o que eu espero da OAB, o que eu sonho com a OAB, é de ter uma estrutura melhor, um canal de comunicação, lógico. Eu acho que nós temos a tecnologia, temos que usar a favor, como eu já disse. Hoje em dia tem aplicativo para tudo, por que não ter um aplicativo da OAB Campinas? Uma fácil comunicação, um canal que você possa, desde uma denúncia, né? Porque eu acho que tem essa questão aí de prerrogativas, não é o nosso tema, mas também é uma questão bem complicada. Mas no mesmo aplicativo, você pedir ajuda, um auxílio técnico dessas questões aí que nós comentamos, de falha no sistema, alguma dúvida, uma dificuldade de acesso, que eu acho que falta, porque algumas tecnologias a gente já tem. Falando um pouquinho da Justiça do Trabalho, a gente já tem um aplicativo que chama JTE. Você acessa a pauta e ela deveria estar indicado ali as audiências apregoadas. Algumas varas utilizam, outras não. Então, tem que ter uma pressão na OAB, porque se existe uma ferramenta, ela deve ser utilizada adequadamente, porque isso passa uma segurança para o advogado, né? Simplesmente eu abro a pauta do meu dia da vara, e verifico a audiência que está em andamento. Isso já passa uma segurança. É muito ruim. Eu acho que o que os advogados mais têm reclamado dessas audiências virtuais é o fato de você estar ali um atraso, você não sabe se você fez algo errado, se deu alguma falha no sistema. Então, eu acho que caberia sim. Inclusive, eu já fiz uma reclamação dessa
para a OAB dessa questão do aplicativo, mas é sempre a mesma coisa, a gente reclama, não tem retorno, fica por isso mesmo. Nossa rotina tão atribulada, né? Acaba que muitas coisas a gente deixa passando, inclusive mais um motivo para ter um aplicativo, muito mais fácil do que mandar e-mail, pegar e-mail de prerrogativas, enfim, né? Vamos modernizar. Então fica uma sugestão também. Aí mais uma sugestão e mais um tema para a gente encampar. A gente já está caminhando para a nossa reta final. O tempo voa aqui no Sexta Independente, o papo é muito bom, tem muito tema. Gente, quem veio conosco aqui até o final, com certeza vai sair e pedindo que a gente volte a tratar do tema, porque realmente ele nos impacta aqui na nossa profissão. O Nilo quer dar mais deixar a gente mais alucinado aqui, Nilo. Troca. E, Nilo, já aproveita e já traz também aqui na Sexta Independente, a gente gosta de deixar aqui para os nossos colegas que nos acompanham uma dica para curtir o final de semana, uma dica cultural. Então, você já emenda com a sua dica dessa sexta-feira. Maravilha. João, é o seguinte, eu esqueci de falar algumas coisas, mas acho que duas eu queria salientar. A Adelaide falou muito bem que nós precisamos discutir mais esses assuntos. Em outros locais, essas discussões estão muito mais avançadas. Por exemplo, na França, foi proibido que softwares fizessem predição das decisões de juízes individualmente. Por uma série de razões, mas basicamente por entenderem que isso afetava o próprio judiciário e a liberdade de decidir. Nos Estados Unidos, alguns anos atrás, eles implantaram um sistema desses que começou a decidir em casos repetitivos. Os casos de consumidores, essas coisas assim mais simples, que são mais iguais, e o software decidia. O software já lançava a sentença, o juizão assinava e acabou o assunto. O assunto foi parar na Suprema Corte, que decidiu que os jurisdicionados tinham o direito de ser julgados por um juiz, pessoa física, e proibiram que fosse feito o julgamento automatizado, o julgamento por inteligência artificial. Uma questão importante de fundo é o seguinte: se eu permitir o julgamento automatizado, esse julgamento automatizado vai ser levando em consideração o que foi decidido no passado. E aí nós vamos entrar no campo das profecias autorrealizáveis. Porque se aquele tribunal sempre decidiu assim, e passar a ser utilizada a inteligência artificial, ele vai continuar decidindo assim o resto da vida. Porque a inteligência artificial não vai mudar, a menos que alguém a programe para mudar por algum motivo. Mas, teoricamente, as decisões vão continuar sendo. E, por outro lado, no momento em que os juízes passarem a utilizar de maneira mais ampla, e eles vão passar a utilizar essas ferramentas, porque o judiciário vai se dotar dessas ferramentas mais cedo ou mais tarde. E quando os juízes passarem a utilizar essas ferramentas, muito possivelmente eles vão começar a decidir como sempre foi decidido. Sabe aquela história, eu me curvo ao entendimento da turma? Não, eu me curvo ao entendimento do Judiciário Nacional como um todo, que decide assim, então assim será. E aí você entra nesse campo, no campo das profecias autorrealizáveis. Eu prevejo que vai ser assim e faço com que seja. E isso é um problema bastante sério, um problema bastante complicado. Bom, com relação à dica cultural da semana, eu não havia pensado no assunto, mas teria várias para dar, mas nesse momento eu estou pensando seriamente em assistir. Eu recebi a dica de diversas pessoas, eu estou pensando em começar a assistir o seriado Made na Netflix, que é muito interessante pelo que conta das histórias de violência moral, doméstica, etc. E eu estou muito interessado em assistir para ver como será. Eu não posso dar maiores informações porque ainda não assisti, mas quando eu voltar aqui eu falo. Nilo, pode ter certeza que você vai voltar, porque esse tema a gente precisa conversar muito sobre ele e avançar muito também. Muito obrigado pela sua
pela sua presença, pela colaboração, pelo tema e por nos instigar a pensar. E aí também, e agradeço até já pela terapeuta da Carol, porque ela vai ter que falar sobre esse tema na próxima sessão. Carol, aproveita e já traz sua dica cultural. Eu vou fazer igual o Nilo, eu vou indicar uma coisa que eu não vi ainda, mas eu tenho certeza que vai ser legal. É uma exposição também, de novo, gente, que estreou, inaugurou semana passada lá em São Paulo, na Sé, no Solar da Marquesa, no Museu da Cidade, na verdade. No Solar da Marquesa e alguns outros pontos ali, tudo na Sé, pertinho do Tribunal de Justiça. Memória da Resistência. Tem várias fotos do movimento de mulheres. Eu vi uma que eu achei super interessante, uma foto de 85, tem uma mulher segurando uma placa no movimento, pedindo várias coisas, entre eles absorventes grátis. E eu acho que, como a gente está falando de pobreza menstrual, né, esse pauta voltou, e é sempre bom a gente lembrar que a gente não está inventando a roda, né, que a gente tem sempre a sensação de que a gente está, e assim, e as coisas que a gente está brigando pelas mesmas coisas, enfim, a gente vê que o feminismo é de longa data, que a luta das mulheres já vem há um bom tempo atrás, então fica aí minha dica, Memória da Resistência, eu não fui ainda, mas eu pretendo ir em breve. Carol, valeu, ótima dica, e realmente, em 36 anos atrás, a gente tem que lutar por isso hoje. Olha, haja luta, hein? Natália, muitíssimo obrigado pela sua vinda. Você é uma lutadora lá na Justiça Trabalhista, então a gente está muito feliz que você está aqui com a gente. Volte mais vezes e traz aí a sua dica do final de semana aí para a gente. Olha, eu não tinha separado nada sobre dicas, mas vou compartilhar com vocês um livro que eu estou lendo agora sobre política, da Gabriela Prioli, né? Vocês devem ter ouvido falar. É um livrinho muito pequenininho, com linguagem simples, para quem não tem muito conhecimento, né? Política é para todos. E também tem um outro livrinho, que eu acho que já deve ter sido dica aqui, porque é maravilhoso, que é da Djamila, O Pequeno Manual Antirracista, que eu leio, releio, porque estou sempre aprendendo. A questão do racismo é tão estrutural, né, que a gente acaba que erra todos os dias, enfim, a gente aprende todos os dias, então eu tenho ele como livrinho de cabeceira. Valeu, Natália, realmente a gente precisa superar e, na verdade, a gente nasceu nessa sociedade, né? Então, cabe a nós, nossas atitudes, a gente se formar cada vez mais para superar o machismo, a homofobia, o racismo. Não é? As outras... Não, e são coisas que parece que estão, de uma certa forma, na sociedade, que acabam acontecendo, a gente acaba falando por um deslize, e a gente tem que procurar aprender, né? Exatamente. São naturalizadas, a gente tem que desnaturalizar para conseguir avançar. Adelaide, nossa querida comandante dessa missão, que não é uma missão só dos 5 da chapa, mas é uma missão de muitas advogadas de Campinas. Eu gostaria que você trouxesse aí a sua mensagem final, a sua dica do final de semana, e seguiremos. Bom, vamos lá. Eu acho que, diante de tudo que a gente conversou aqui hoje, eu queria dizer para os advogados e para as advogadas que estão nos assistindo que tem espaço para todo mundo. O sol nasce para todos. E como eu tenho, assim, alergia daquela história de meritocracia, né? Porque a meritocracia é aquele discurso falacioso de que basta arregaçar as mangas, trabalhar, que vai dar tudo certo. E hoje a gente, no nosso papo aqui, a gente viu que não é nada disso, que tem sim aqueles que têm chance de estarem na frente, de terem mais sucesso, mas que a gente vai precisar fazer essa discussão para que o acesso seja para todos. Eu queria dar uma dica da leitura de um livro que eu li, que eu achei bastante interessante, que chama Tirania do Mérito, de um americano chamado Michael Sandel. Ele fala justamente da questão do acesso nas universidades americanas e que tem tudo a ver com o que nós conversamos aqui, com a questão da inclusão digital no mundo, com a questão da inclusão material, com a questão das desigualdades. Então, para a gente poder para poder fazermos uma OAB inclusiva de verdade, o primeiro passo a gente está dando aqui é apontar as diferenças, as desigualdades e aquilo que faz com que determinados profissionais tenham mais sucesso que outros. E a gente vai continuar fazendo esse debate. Esse livro é muito legal, viu, gente? Fica a dica aí. Pessoal, valeu.
chegando mais um final de Sexta Independente. Aqueles colegas advogados e advogadas que nos acompanharam até agora, muito obrigado. Aqui embaixo passa de novo a nossa rede social, o Instagram do Mike, o Facebook do Mike, nos acompanhem. A campanha está só começando, participem. Esse Sexta Independente aqui é de vocês, então venham, tragam temas, propostas. Tem o grupo do WhatsApp, então quem quiser participar do grupo para trazer proposta, entre em contato com a gente aí no Facebook, no Instagram e vem participar com a gente. Muitíssimo obrigado. Sexta-feira que vem tem mais e um bom final de semana para todo mundo. Tchau, gente. Até. Tchau. Valeu. Tchau. Beijo.